Existe um motivo pelo qual tantas pessoas passam por um despertar espiritual e, mesmo assim, continuam confusas sobre quem realmente são. Não é porque a verdade seja complicada demais, é porque a linguagem se desorganizou. As tradições antigas trabalhavam com mapas claros da consciência, enquanto a espiritualidade moderna acabou dissolvendo esses mapas em algo genérico e confortável. Alma, espírito, eu superior e Deus foram colocados no mesmo pacote luminoso. E nesse processo a nitidez se perdeu. Quando o mapa desaparece, até a verdade pode acabar enganando. Os antigos sabiam de algo que hoje quase esquecemos. A identidade possui camadas. Confundir uma camada com outra nunca foi visto como um erro inofensivo. Era considerado algo perigoso. Nos escritos gnósticos, essa confusão não era chamada de ignorância, mas de esquecimento. Esquecer, nesse sentido, significava falar a partir do lugar errado do próprio ser. Significava deixar que a voz mais superficial assumisse uma autoridade que pertencia a algo mais profundo. E quando isso acontece, até a linguagem espiritual deixa de revelar e passa a encobrir. Hoje é comum ouvir frases como "eu sou minha alma". A alma soa próxima, íntima, cheia de emoção, memória, desejo, dor e anseio. Outros afirmam, eu sou espírito, porque espírito parece elevado, puro e eterno. Há quem vá ainda além e declare, eu sou Deus, sem perceber qual parte interna está se expressando. Essas afirmações não estão erradas por serem falsas. Elas falham por serem incompletas, e toda incompletude gera distorção. Os primeiros místicos não falavam de forma descuidada. Em textos como o Apócrifo de João e nos ensinamentos valentinianos, a identidade aparece como uma estrutura, não como um slogan espiritual. Eles alertavam que, quando a alma se acredita fonte, torna-se vulnerável. Quando o ego se imagina divino, se infla. E quando a verdadeira fonte é esquecida, toda a ordem interior entra em colapso. Confusão, sofrimento e manipulação surgem naturalmente a partir disso. Por isso, tantas pessoas se sentem espiritualmente ativadas, mas emocional e psicologicamente instáveis. Elas tocaram algo real, mas não sabem onde isso se encaixa dentro delas. Confundem corrente com fonte, memória com origem, voz com aquele que fala. Sem uma hierarquia clara, as experiências internas se acumulam sem integração. O despertar começa, mas a orientação nunca chega. As tradições antigas não despertavam as pessoas inundando-as de luz. Elas despertavam restaurando a ordem. Ensinavam os buscadores a diferenciar aquilo que flui, aquilo que recorda, aquilo que escolhe e aquilo que simplesmente é. Sabiam que a libertação não vem de acumular experiências, mas de reconhecer de onde cada experiência se origina. O verdadeiro poder não surge ao reivindicar uma identidade superior. Ele nasce ao localizá-la corretamente. É por isso que, nos textos gnósticos, governantes e falsas autoridades não precisavam destruir a humanidade. Bastava confundi-la. Um ser que não sabe em qual camada habita pode ser conduzido, explorado, redirecionado e controlado. Quando a fonte é esquecida, a superfície se torna ruidosa. Quando o centro é perdido, a periferia assume o comando. Isso não é mito. Este capítulo não existe para oferecer mais uma crença. Ele existe para restaurar o mapa. Antes de falarmos de alma, espírito, eu superior ou mônada, a confusão precisa ser reconhecida com honestidade. Você não é uma coisa só. Nunca foi. E enquanto não compreender a diferença entre as camadas do seu próprio ser, continuará buscando fora aquilo que sempre esteve organizado por dentro. Antes de você ter uma história, antes mesmo de existir uma história da alma, antes de haver personalidade ou até a percepção de estar consciente, havia algo
que não se movia, não falava e não se dividia. Os gnósticos chamaram isso de mônada. Não um Deus no sentido humano, não um governante, não um criador com intenção, mas o ponto absoluto do qual tudo surge sem esforço. A mônada não pensa, não decide, ela simplesmente é. Um dos maiores equívocos da espiritualidade moderna é personalizar a mônada. A mônada não observa você, não julga você, não guia seus passos. Essas funções pertencem a outras camadas. A mônada vem antes de qualquer função. No apócrifo de João, ela é descrita como invisível, inefável e incognoscível. Não porque esteja escondida, mas porque não possui oposto através do qual possa ser percebida. A mônada não encarna. Isso precisa ser entendido com clareza. Tudo o que encarna pode se fragmentar. O que se fragmenta pode sofrer. O que sofre pode esquecer. A mônada não faz nada disso. Ela emana, ela transborda. A criação não é uma escolha deliberada, é uma consequência natural da plenitude. Assim como a luz irradia de uma fonte, a emanação acontece porque não pode deixar de acontecer. Por isso, as tradições antigas alertavam contra declarar unidade cedo demais. Dizer, eu sou a mônada, enquanto ainda se está preso ao medo, à memória e à identidade, não é iluminação. É confusão usando palavras emprestadas. A mônada não pode ser ferida. Se há ferida, não é dela que você está falando. Isso não diminui você. Isso traz clareza. A mônada é o nó da fonte. Ela não está dentro do seu corpo, mas nada no seu corpo existe sem ela. Está mais próxima que o pensamento e mais distante que a imaginação. Não pode ser acessada pela emoção, pela crença ou pelo esforço. Só pode ser reconhecida quando aquilo que ela não é começa a ser removido. O silêncio, e não a visão, é o seu companheiro mais íntimo. Quando os místicos falavam em retornar ao não se referiam a subir por meio de experiências. Falavam de subtrair identidades até que apenas a presença permanecesse. A mônada não é alcançada pela ascensão. Ela é revelada pelo desfazer. É por isso que tantos buscadores perseguem a luz sem descanso e ainda se sentem vazios. Estão adicionando quando o que se pede é subtração. A mônada não é o eu superior, não é a alma, não é o espírito. Ela é o fundamento do qual todos eles emergem. Confundi-la com essas camadas transforma reverência em fantasia e profundidade em performance. Os antigos sabiam disso. Tratavam a mônada com silêncio, não com afirmações. Compreender a mônada não é entendê-la com a mente. É saber onde você não está. E quando isso fica claro, tudo mais começa a se reorganizar naturalmente. Se a mônada é quietude, o espírito é movimento. Não movimento no espaço, mas movimento no ser. O espírito é a primeira diferenciação, o sopro que flui da fonte sem jamais se separar dela. Os textos antigos o chamavam de pneuma, sopro, vento, corrente. O espírito não é uma identidade, é uma animação. Ele não é pessoal, e é aqui que muitos ensinamentos escorregam de forma sutil. O espírito não tem preferências, não cria apegos, não carrega traumas. Ele flui tanto através de santos quanto de tiranos. Ele sustenta a criação, não a moralidade. Perceber o espírito apenas como sinônimo de bondade é perder completamente o sentido do que ele realmente é. Dentro da visão gnóstica, o espírito não é moral nem emocional. Ele é a centelha viva do divino em movimento. Ele atravessa éons, mundos e formas, animando tudo o que toca sem jamais se fixar. É como a energia que permite a consciência funcionar. Mas energia não é estrutura. A corrente não é a máquina. Por isso alguém pode sentir uma grande ativação espiritual e ao mesmo tempo estar confuso, perdido ou fragmentado por dentro.
O espírito pode estar intenso enquanto a alma permanece desalinhada. Força não é sabedoria, intensidade não é integração. As tradições antigas ensinavam exatamente isso. Como sustentar o espírito sem confundi-lo com identidade. O espírito não guarda lembranças, não acumula experiências, não constrói história. Ele passa, ele flui. Quando você vive momentos de inspiração profunda, clareza súbita ou expansão interior, está em contato com o espírito. Mas isso não quer dizer que o espírito seja quem você é. Quer dizer apenas que algo está atravessando você. É por isso que estados elevados não duram. O espírito nunca foi feito para ser retido. Quem busca viver em ativação constante acaba se esgotando, porque tenta ser a corrente, em vez de permitir que a corrente atravesse um centro estável. Os antigos não cultuavam o espírito. Eles o honravam, criavam estruturas internas capazes de recebê-lo sem serem consumidas. Sem forma, o espírito queima. Sem enraizamento, ele desorganiza. É assim que o misticismo sem disciplina descamba para o caos. O espírito é sagrado, mas não governa. Ele responde à fonte e serve à manifestação. Compreendê-lo é permitir seu movimento sem entregar-lhe o comando. É na alma que tudo se torna pessoal. Ela é a ponte entre o invisível e o encarnado, a tradutora entre o espírito e a matéria. Nas tradições antigas, a alma era tratada com profundo cuidado, porque se sabia que ela era luminosa, mas também frágil. Diferente da mônada, a alma pode ser moldada. Diferente do espírito, ela pode ser ferida. A alma guarda a memória, não só desta vida, mas das experiências acumuladas. Por isso, ela carrega saudades sem nome, dores sem causa aparente, anseios que não cabem na biografia atual. Ela lembra antes que a mente compreenda. Ela registra impressões que a lógica não alcança. Nos textos gnósticos, a alma desce, atravessa reinos, encontra forças, distorções e influências. Essa descida não é castigo, é função. A alma existe para experimentar, interagir, traduzir o infinito em forma. Mas, ao fazer isso, ela se expõe. É por isso que o trauma impacta tão profundamente a identidade. O trauma não toca a mônada, não mancha o espírito, ele fragmenta a alma. E quando isso acontece, o ego cria estratégias para sobreviver. Por isso, curar não é se tornar mais espiritual, é restaurar a coerência da alma. A espiritualidade moderna muitas vezes ignora isso, tratando a alma como algo a ser ultrapassado. Os antigos faziam o oposto, protegiam a alma, cuidavam dela, integravam-na. Sabiam que uma alma fragmentada se torna vulnerável à confusão, à manipulação e à falsa autoridade. A alma não é eterna da mesma forma que a mônada é. Ela persiste, mas pode ser alterada, deformada e, em algumas tradições, até perdida. Por isso, seu conhecimento era reservado. Entendê-la mal era colocá-la em risco. Quando você fala dos seus medos mais íntimos, das dores antigas, daquela sensação inexplicável de saudade de casa, é a alma que está falando. Isso não é fraqueza, é verdade. A alma é a interface mais humana e mais sagrada que você possui. Conhecê-la não é se confundir com ela, mas aprender a cuidar dela. A alma é ponte, não destino. O ego nunca foi criado para ser venerado, mas também nunca deveria ser destruído. Ele é a interface para a densidade, a identidade que permite existir sob o peso do tempo, da gravidade e da separação. Um dos grandes erros da espiritualidade moderna foi transformar o ego em inimigo, quando ele sempre foi uma ferramenta. Declarou-se guerra onde era preciso treinamento. O ego surge cedo porque precisa surgir.
Ele aprende padrões, copia comportamentos e constrói identidade a partir da repetição. É eficiente, adaptável e protetor, mas não é sábio. Ele não vê o todo, apenas aquilo que garantiu sobrevivência. Esperar que ele revele a verdade é como pedir que uma armadura explique o corpo que protege. Quando ensinamentos atacam o ego sem oferecer um centro mais profundo no lugar, a psique se fragmenta. O ego cai, mas nada assume a função. É por isso que tantos buscadores se sentem vazios, dissociados ou perdidos após experiências de morte do ego. A estrutura foi removida sem realocação. O personagem foi desmontado, mas o jogador nunca apareceu. Os sistemas iniciáticos antigos não buscavam eliminar o ego, mas colocá-lo em seu devido lugar. O ego era treinado para alinhar-se, não para dominar. Quando entende sua função, ele se torna transparente. Continua operando, mas deixa de governar. O ego pertence à alma. Ele é moldado pelas memórias da alma, pela linhagem, pelo trauma e pelo ambiente. Por isso, trabalhar o ego sem curar a alma não funciona. Você não pode pedir que a interface relaxe enquanto o sistema por baixo permanece fragmentado. A cura restaura a confiança, e a confiança acalma o ego. O ego só se torna controlador quando acredita estar sozinho. Quando perde contato com as camadas mais profundas, ele compensa com controle. O medo vira estratégia. A identidade vira armadura. O orgulho vira defesa. Isso não são falhas morais, são sinais de desconexão. O despertar não acontece ao destruir o ego, mas ao retirar dele a autoridade. Quando a identidade se reorganiza, o ego relaxa naturalmente. Ele não precisa mais fingir ser eterno. O ego nunca foi sua prisão, foi seu veículo. Você apenas esqueceu que estava no comando. A ideia de eu superior soa definitiva, mas não é. Ela sugere um fim onde há uma função. Nas tradições antigas, esse aspecto era visto como uma inteligência mediadora, não a fonte, mas um companheiro que lembra e aprende através das experiências. Na cosmologia gnóstica, isso aparece como uma contraparte luminosa. Às vezes imagem, às vezes guia, às vezes cisígia. Ele está mais próximo da alma do que da mônada, e isso é essencial. Ele sabe mais porque caminhou mais, não porque esteja fora da criação. Por isso, sua orientação não é perfeita nem absoluta. Ele percebe padrões, mas não cancela o livre-arbítrio. Ele sugere caminhos, não impõe ordens. Quando alguém reivindica a infalibilidade em nome do eu superior, confunde acesso com autoridade. Os antigos testavam a orientação, não terceirizavam o discernimento. O eu superior se comunica por intuições, ressonâncias e símbolos, não por comandos. Ele fala baixo porque respeita a soberania. Não ameaça, não infla, não exige. Se uma voz interior cobra obediência ou promete status especial, isso não é orientação, é compensação. A espiritualidade moderna muitas vezes transforma o eu superior em um Deus substituto. Isso é perigoso. Cria um desvio espiritual disfarçado de autonomia. A verdadeira orientação amplia a clareza. A falsa fortalece a identidade. O eu superior existe para ajudar a alma a integrar experiências, não para substituir a mônada. Ele auxilia no realinhamento de memória, propósito e direção ao longo das vidas. Ele também está dentro da experiência e responde às consequências. Respeite-o, mas não o coloque no trono. Ele é uma bússola, não a estrela fixa. Quando a orientação gera humildade em vez de inflar o ego, você sabe que está no caminho certo. A hierarquia foi mal compreendida porque o poder foi abusado. Mas hierarquia não é dominação, é posicionamento. Quando os antigos falavam de ordem, não falavam de controle, falavam de coerência. Cada camada do ser tem um papel, e a confusão começa quando esses papéis colapsam. A mônada é a fonte, o espírito é o fluxo, a alma é a interface, o ego é a função.
Isso não se trata de filosofia abstrata. Trata-se de arquitetura interna. Quando essa arquitetura é ignorada, os sistemas inevitavelmente entram em colapso. Quando os níveis se confundem, a distorção deixa de ser exceção e passa a ser regra. Grande parte do sofrimento espiritual nasce exatamente desse deslocamento interno. O ego tenta se expressar no lugar da alma. A alma tenta falar como se fosse a fonte. O espírito acaba sendo confundido com identidade. Cada uma dessas trocas gera um tipo específico de desequilíbrio. Ansiedade, inflação do ego, dissociação, obsessão, nada disso surge do nada. São sinais claros de uma hierarquia interna colapsada. Restaurar essa ordem não diminui você. Pelo contrário, ela o estabiliza. Quando a identidade retorna ao seu nível adequado, a energia começa a se reorganizar sozinha. Você deixa de forçar insight, para de caçar experiências, para de exigir certezas de camadas que nunca foram feitas para oferecê-las. As iniciações antigas não eram sobre acumular crenças, mas sobre receber consciência. O iniciado aprendia a reconhecer qual voz estava falando em cada momento. O medo tinha um som próprio, a intuição também. O desejo era sentido de maneira diferente da orientação genuína. E o silêncio carregava mais autoridade do que qualquer pensamento. Por isso, a clareza é sempre calma, enquanto a confusão é ruidosa. A verdade não tenta convencer, ela simplesmente se acomoda. Quando essa hierarquia é restaurada por dentro, a autoridade externa começa a perder força. Não é fácil manipular alguém que sabe exatamente onde está. Ordem, nesse sentido, é liberdade. Em praticamente todos os sistemas antigos que compreendiam a consciência, o mesmo princípio aparece. Você não ataca aquilo que não pode ser alcançado. A mônada é inalcançável. O espírito é difuso demais para ser aprisionado. A alma, no entanto, é precisa, pessoal e permeável. Ela lembra, e justamente por lembrar, também pode esquecer. Isso a torna o ponto ideal de interferência. Os gnósticos nunca falaram dos arcontes como monstros escondidos no céu. Eles os viam como mecanismos, forças que exploram ignorância, fragmentação e falsa identificação. A alma não foi atacada de forma direta, ela foi distraída, dividida e sobrecarregada. Quando a memória perde coerência, a identidade colapsa em modo de sobrevivência. Por isso, o controle mais eficiente quase nunca é físico. Ele é psicológico e emocional. O trauma quebra a continuidade. A vergonha mina a confiança em si mesmo. O medo aprisiona a atenção no imediato, sem profundidade. Uma alma que não consegue descer para dentro também não consegue lembrar para cima. Ela fica presa à superfície da experiência. Quando a alma se fragmenta, o ego entra em cena para compensar. Ele constrói identidades, crenças e narrativas para manter a psique funcionando. À primeira vista, isso parece personalidade. Mas, na verdade, são estruturas de emergência. Com o tempo, essas estruturas endurecem. O que nasceu como proteção se transforma em prisão. A alma permanece soterrada sob camadas de adaptação. Nos antigos ritos de iniciação, esse estado era chamado de cativeiro, não porque a alma tivesse sido roubada, mas porque havia esquecido como se mover. A verdadeira queda nunca foi o pecado ou a rebelião, foi o esquecimento. É por isso que a gnose sempre falou em lembrança e nunca em perdão. A falsa luz prospera exatamente aqui. Qualquer ensinamento que prometa fuga sem integração atrai uma alma fragmentada. Qualquer sistema que massageie o ego enquanto ignora a cura apenas mantém a interface distorcida. Por isso, o discernimento era tratado como algo sagrado. Nem toda luz leva de volta para casa. Restaurar a alma não é um processo dramático. É lento, honesto e muitas vezes desconfortável. A memória retorna em ondas. O luto,
aparece, o anseio se intensifica. Mas à medida que a coerência é reconstruída, algo fundamental acontece. A autoridade retorna para dentro. A alma se lembra de como se orientar. Uma alma coerente não pode ser governada pela confusão. E é exatamente por isso que a clareza sempre foi perigosa. Não porque combate sistemas, mas porque deixa de precisar deles. Muita gente imagina o despertar como uma elevação acima da vida. Mas os textos antigos descrevem algo bem mais sutil e bem mais exigente. O despertar não é fuga, é descida na clareza, é o deslocamento da identidade da camada superficial de reação para o terreno mais profundo da consciência. As fantasias de ascensão prometem alívio sem responsabilidade, sugerem que o sofrimento desaparece ao se alcançar certo estado. A gnose nunca prometeu isso, ela prometeu orientação. Quando você sabe onde está, o sofrimento deixa de defini-lo, mesmo que ainda atravesse você. A realocação é interna. O corpo permanece, o ego permanece, o mundo permanece. O que muda é quem está falando. O medo já não reivindica a autoridade. A emoção já não define o significado. O pensamento já não finge ser a verdade. Cada camada retorna à sua função legítima. Por isso, o despertar, no início, muitas vezes parece anticlimático. Há menos ruído, menos urgência, menos necessidade de provar ou explicar. Fogos de artifício pertencem ao espírito, estabilidade pertence à verdade. Quem busca intensidade constante acaba dependente de estímulo. Os antigos iniciados eram chamados de duas vezes nascidos, não porque abandonaram o mundo, mas porque não eram mais possuídos por ele. Moviam-se pelas mesmas estruturas, mas a partir de um centro diferente. Suas ações vinham do alinhamento, não da reação. Essa realocação também dissolve a comparação espiritual. Quando a identidade se assenta corretamente, a inveja desaparece. As hierarquias de iluminação entram em colapso. Não existe corrida para cima. Existe apenas profundidade para dentro. Esse é o despertar que ninguém comercializa, porque não pode virar mercadoria. Ele não infla a identidade. Ele dissolve a falsa urgência. Ele liberta em silêncio. Despertar não é tornar-se mais do que humano. É, finalmente, habitar o ser humano a partir do centro correto. Se algo neste mapa lhe soou familiar, é porque o reconhecimento sempre vem antes da explicação. A verdade não chega como informação nova, ela chega como lembrança. Muito antes de existir linguagem para essas ideias, algo em você já sabia onde pertencia. Você não está aprendendo quem é, está se lembrando de onde tem falado. É por isso que a clareza soa silenciosa. Não há pressa quando a identidade repousa em sua profundidade adequada. A necessidade de provar, explicar ou convencer simplesmente se dissolve. Você para de tentar se tornar outra coisa e começa a habitar aquilo que sempre esteve ali. O ruído não some porque a vida fica perfeita, mas porque você deixa de confundir a superfície da experiência com a fonte. Os textos antigos nunca prometeram fuga do mundo, prometeram orientação dentro dele. Ensinavam que a libertação não vem de abandonar o corpo, negar o ego ou perseguir luz incessantemente. Ela nasce da restauração da ordem interior. Quando cada camada retorna ao seu lugar legítimo, o sofrimento perde o poder de defini-lo. É por isso que a lembrança sempre foi tão ameaçadora para sistemas baseados na confusão. Um ser que sabe onde sua consciência realmente repousa não pode ser facilmente manipulado pelo medo, pela urgência ou por falsas hierarquias. Ele não precisa de instruções constantes, não pede permissão para confiar na própria clareza. Ele atravessa o mundo sem ser possuído por ele.